Ele usou a música como uma forma de falar o que ele pensa, porque talvez ele não conseguiu fazer isso na vida real. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado ao Félix por pedir The Strokes com Ode to the Mets. Então aqui uma música que o Félix nos deu que é bem complicadinha de traduzir, porque ela tem várias referências, né? Ode seria aí a ideia de uma homenagem, né? Um simbolismo, uma dedicatória, uma declaração aos Mets, que são aí um time de beisebol dos Estados Unidos, que são conhecidos pelo seu fracasso, né? Mas ao mesmo tempo dizem que essa música aí seria uma referência que o Julian Casablancas fez ao seu pai, né? Então, uma relação complicada, né? Então, também, né, o simbolismo americano tem muito a ver de o beisebol, né? O pai e filho jogando bola um com o outro, né? No Brasil é muito mais essa relação com o futebol, mas a gente pode fazer aí, né? Transpor para a relação americana, que seria, no beisebol é arremessar a bola, no Brasil é passar a bola um para o outro, mas tem essa ideia do bate-volta, a ideia do aprendizado, a ideia da passagem de conhecimento de uma geração para outra, a ideia do cuidado, né? Então a gente tem, o beisebol para eles é um simbolismo muito forte com as coisas que a gente tem no futebol no Brasil, né? Então a gente pode ter muita coisa para traduzir nesse som, né? O Júlio Casablancas também deu uma entrevista dizendo que ele gostaria muito de fazer uma música, né, para o seu time favorito, que são os Mets, né, que vem, acho que é de Metropolitan, né, por causa de Nova York, né? E já existia o New York Yankees, né? Então acho que a metrópole de Nova York seriam os Mets, né? Eu acho que é isso, se eu não me engano. Esse é o bom de estar gravando vídeos ao lado do computador, que eu posso eu mesmo conferir. Então, no final, eu chutei e acertei, né? Então, os Mets são uma homenagem à metrópole, dos times que faziam parte aí das redondezas de Nova York, que acabaram deixando de existir, e os Mets seriam aí uma homenagem também aos times que vieram antes deles, né? Então, tinha os Brooklyn e tinha outros times ali, né? Não conheço tanto a fundo a história do beisebol para saber, mas uma breve pesquisa aí nos deu esse resultado, né? Então, a gente tem aí bastante coisa, né? Curioso que os Mets são uma homenagem aos times, enquanto essa música se chama uma homenagem aos Mets, né? Então, já tem bastante coisa bem simbólica aí pra gente traduzir. Então vamos embora e traduzir o som de hoje. Geralmente nas traduções eu começo pelo nome da música, mas eu já acabei traduzindo e falando bastante na introdução, então vamos direto para a letra onde ele diz Up on his horse, not gonna wake up here anymore. Então, ele está em cima do seu cavalo, né? Já está montado no seu cavalo, eu não vou acordar, ou não vai acordar aqui mais, né? Não vai mais acordar aqui, né? Então essa ideia de um fugitivo, né? Se a gente tem essa conotação de uma relação paterna, talvez um pai que fugiu de casa, né? Então uma outra coisa que o Julian deu numa entrevista é que fazer um som para os Mets, apesar de ele gostar do time e ter todo esse simbolismo entre pai e filho, o Mets é um time que decepciona muitos fãs. Então ele faz um paralelo, né? Eu não lembro agora em que entrevista que eu li isso, né? Mas numa pesquisa aqui eu busquei que ele disse que tem esse paralelo entre a indústria da música, né? Então tu ser obcecado e amar tanto uma coisa que tem muitos pontos decepcionantes, né? A fama e o sucesso não são tudo aquilo que a gente espera que seja, né? E a gente vê isso muito nas letras de muitos artistas, né? Eu já tenho o canal aí há uns 3 anos e também na minha trajetória como fã de música, isso tem uma coisa que a gente observa muito nas letras, chega a um certo ponto na carreira, quando o artista passa daquele nível inicial, que ele tem muito para dizer pessoalmente do seu ambiente onde ele vive, geralmente a segunda fase de uma banda é uma transição para nesse tipo de questionamento, esse tipo de letra, né? Às vezes uma letra com raiva de um manager, com raiva de alguma gravadora, de algum produtor, a relação entre viagens que não acabam nunca, a sua relação com a mídia, né? Geralmente os artistas na sua segunda fase acabam entrando nesse ponto, assim, que geralmente é quando eles já não fazem tanto sucesso, né? Os seus maiores sucessos já ficaram na primeira fase, e a terceira fase, geralmente, se a banda não acaba na segunda, a terceira fase geralmente é a banda voltando às suas raízes, né? Então a gente tem todo esse movimento, né? Que a gente sabe que as bandas fazem ao longo da sua carreira, né? Principalmente bandas que têm carreiras prolongadas. E aí diz, listen one more time, it's not the truth, it's just a story I tell to you. Easy to say, easy to do. Então, escute mais uma vez, não é a verdade, é apenas uma história que eu vou te contar, é fácil de falar e é fácil de fazer, but it's not easy, well, maybe for you. Mas não é fácil, bem, talvez para você, né? Então, tem também aí uma mágoa que a gente vê, né? Talvez uma mágoa como sendo fã do time, né? Que decepciona os seus fãs e geralmente perde ali quando tá perto de alcançar o campeonato. Mas tem esse dado também, né? Do pai aí que subiu no cavalo, saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou, né? E outro ponto interessante também é que o Julian disse que quer, né? Gostaria, e estava aí no seu inconsciente, a ideia de criar uma música que
que fosse uma homenagem, né? Né? Ele diz na entrevista, né? Fosse uma música tema para os Mets, né? Mas quando a gente pensa em músicas tema para time, geralmente são músicas mais agitadas, com mais embalo, né? Músicas que tocam em estádio, né? Esse vídeo está sendo gravado logo após a luta do Mike Tyson e a música usada na luta dele foi a música que usam em todos os grandes eventos esportivos. Thunderstruck do AC/DC, né? Então, tem músicas que foram feitas para tocar em eventos esportivos, eventos de grande porte, né? E quando a gente pensa nesse tipo de evento, geralmente essas músicas têm esses elementos, que são coisas mais para cima, né? E essa aqui é uma música bem introspectiva, bem contemplativa, né? Ela tem todo um clima bem mais, né, que não faria muito sucesso em um ambiente onde as pessoas precisam ficar empolgadas, né? Ela não traria as pessoas para cima. E eu acho que provavelmente ela não seria usada, né? Não sei se os Mets acabaram fazendo algum acordo com a banda, ou se essa música chegou a ser tocada em algum evento, mas ela não tem o estilo de música de evento. E talvez seja essa a intenção, de realmente não fazer uma música que fosse pop o suficiente para tocar num estádio, né? Mas aí eu já não conheço o suficiente de Strokes para saber se esse foi o motivo. Hope that you find it, hope that it's good, hope that you read it, think that you should. Cuts you some slack as it sits back, size you up, plans his attack. Né? Então aqui misturado duas coisas, né? Eu espero que você encontre, eu espero que seja bom, eu espero que você leia e pense que você deveria, né? You should cut you some slack as it sits back. Né? Então, né, talvez aqui ele convidando a pessoa a refletir sobre algum momento, talvez ainda falando do pai, né? Mas aí aqui ele já diz, cuts you some slack as he sits back, size you up, plans his attack. Aqui já parece muito mais a ideia de um confronto do beisebol, né? Porque beisebol é um esporte muito mais, né? Apesar de geralmente as pessoas acharem que atletas, né, são pessoas ali com um QI mais baixo, né? Esse é o senso comum, né? O beisebol é um esporte muito cerebral, ele envolve muito, né, enganar, né, o blefar, assim. Acho que se eu pudesse fazer uma comparação, talvez quem ame beisebol vai achar uma comparação idiota, mas o beisebol tem muito a ver com pôquer, né? É saber a hora de agir, saber a hora de jogar, saber a hora de errar, né? Então tem horas que tu precisa errar para que o outro pense que tu está desestabilizado para depois realmente acertar a jogada. Então o beisebol é muito mais cerebral do que parece. E ele diz assim, cuts you some slack as he sits back, sizes you up, plans his attack. Ele está dizendo assim, ele te dá uma trégua, ele te dá um alívio, né? Cuts you some slack é a ideia de que ele relaxa um pouco, assim. Ele não está sendo tão agressivo, né? As he sits back, então enquanto ele relaxa, né? Porque sits back é sentar, mas na verdade é a ideia de relaxar. Size you up é a ideia de medir a pessoa, então ele está te medindo, está te observando, está te analisando. Plans his attack, e ele planeja o seu ataque, né? Então tem toda essa conotação que eu falei antes, né? E aí ele diz da Drums Please Fab, né? Que é o Fabrizio Fab Moretti, né? Que é o batera aí da banda, que diz aí que enquanto ele estava no estúdio, quando eles estavam gravando assim essa introdução, ele disse que ele estava fora da batera e quando o Julian chama ele de volta, ele vem correndo e entra com a batera no som, né? Então é interessante. Não sabe se a música foi planejada desse jeito ou se foi aí uma bela coincidência, mas ele chama pelo batera justamente quando entram as baterias da música, né? And I got it all waiting for me down the street. But now you gotta do something special for me, né? E eu tenho tudo e me esperando lá no final da rua. Mas agora você precisa fazer algo especial para mim, né? Então aqui não se sabe quem está falando essa frase, mas ele diz, I'm gonna say what's on my mind, then I'll walk out, then I'll feel fine. Eu vou dizer o que está na minha mente, e aí eu vou ir embora e vou me sentir bem, né? Então, interessante, né? Talvez a ideia de ter esse confronto com a figura paterna, né? Que me lembra muito aquele episódio do... eu cresci assistindo aquela série, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas não assistem muito, mas o Fresh Prince of Bel-Air, né? Aquele clássico episódio em que o pai do Will volta, quer se reconectar com ele e depois vai embora, né? Então... me remete muito a esse episódio, né? Então essa ideia de esperar um momento para confrontar a pessoa por essas ausências, né, e essas promessas não cumpridas, né, e isso aí também tem muito a ver, né, a ausência e promessa não cumprida como o fã do time, né, que não correspondeu com as expectativas aí de ganhar um campeonato, né. É claro que ele pode fantasiar com toda essa ideia de descarregar tudo em cima da pessoa, mas isso aí não vai curar o trauma todo deixado, né, por tantas marcas de ausência, assim, né, então é uma coisa muito mais profunda, mas, né, às vezes falar o que pensa também é um processo terapêutico, né, talvez aqui ele usou a música, né, coincidentemente eu falei isso na segunda-feira, mas ele usou a música como uma forma de falar o que ele pensa, porque talvez ele não conseguiu fazer isso na vida real, assim, e isso é uma forma também de deixar esvaziar essa energia que incomoda a pessoa. Yeah, I'm under his thumb, I'm on his back, I will not show my teeth too quick. I need it out there, I need you out there, but I didn't know, né? Então, sim, eu estou debaixo do seu polegar, né? Que é essa ideia de estar sendo controlado pela pessoa, né? Então, ela consegue, né,
ela tem o controle da situação, né? Mais, melhor dizendo, né? I'm on his back, né? Então eu estou nas suas costas, né? Então a ideia de ser carregada, né? Ou às vezes até de ser um estorvo, né? Ser um fardo para a pessoa carregar. I will not show my teeth too quick, né? Eu não vou mostrar meus dentes rápido demais, né? Pode ser as metáforas do jogo, do beisebol, né? De esconder aí a sua jogada, mas também pode ser essa ideia de que ele ainda se sente controlado pelas suas dinâmicas ali paternas e ausência e tudo que ele falou ali no refrão, né? E ele diz, I need you there, but I didn't know, né? Eu precisava de você lá. Ele repete, eu precisava de você lá, mas eu não sabia, né? Então, totalmente essa dinâmica que eu citei desse episódio do Fresh Prince, né? Que é um episódio clássico para quem lembra, mas essa ideia, né? De talvez ele fosse muito jovem, teve a ausência aí de uma figura que deveria ser importante na vida dele, e aí ele ainda sente a repercussão desse movimento, né? Go alone, I'll go alone, we'll go alone, I'll go alone. Então ele diz, vá sozinho, eu vou sozinho, nós vamos sozinhos, eu vou sozinho, né? Então, a ideia do abandono, né? É muito forte nessa música, né? Back from his trip, he's at the door, when he gets back, he's on the phone, innocent eye, innocent hearts. No, it's not wrong, but it's not right. Vamos lá, né? Então, ele voltou da sua viagem, né? Então aí totalmente, né, relacionado. Me remeteu àquele episódio, tem muito a ver, né? Porque no episódio o pai era um caminhoneiro que viajava demais e abandonou, né, o personagem do Will ali, né? E ele diz, back from his trip, he's at the door. Então ele voltou da sua viagem e ele está na porta. When he gets back, he's on the phone. Quando ele volta, assim que ele volta, ele vai para o telefone, né? Então essa ideia de, né, innocent eye, innocent heart. Então o olho inocente e o coração inocente, a ideia de que ele não recebia atenção, né? Então ele achava que o pai estava ocupado, mas na verdade toda essa ocupação era para não dar, né, a atenção que ele necessitava, principalmente numa idade muito jovem, né? No, it's not wrong, but it's not right, né? Então não é errado, mas não é certo. Totalmente correta a análise dele, né? Innocent time, out on his own, not gonna do that, fuck, I'm out of control. Então, innocent time, então eram tempos inocentes, out on his own, então ele saiu aí por conta própria, né? Então ele estava sozinho, né? Out on his own é a ideia de que ele estava sozinho quando foi embora, quando saiu, mas na verdade é que ele estava abandonado, né? Estava sozinho. Ele foi deixado aí para lutar por si só. E aí ele diz, not gonna do that, fuck, I'm out of control, né? Então eu não vou fazer isso, né? Droga, I'm out of control, né? Eu estou fora de controle. I was just bored playing the guitar, learn all your tricks wasn't too hard. Né? Então eu estava aí entediado tocando guitarra, eu aprendi todos os seus truques e não foi difícil. Né? Então tem aqui, né? Tem mágoa, tem abandono, né? Tem essa ideia de perder o controle, né? Que provavelmente, né? Se não me engano, o Julian relata em algumas entrevistas que ele teve problemas com o uso de álcool, né? Então, né? Abandono geralmente é uma das repercussões de um grande abandono, de uma grande decepção, principalmente num núcleo familiar tão principal, né? Tão importante para a vida de um adolescente, de um jovem, geralmente acaba em abuso de substâncias, né? Então, querer preencher um vazio que foi deixado por uma figura tão importante na vida da pessoa, né? Então, aí ele já passa aqui, né? E que isso também é uma coisa muito marcante, que é a ideia dos extremos, né? Então ele se sentiu abandonado, mas ao mesmo tempo ele vai para o lado mais arrogante, assim, né? Eu aprendi todos os teus truques, não foi difícil, né? Então eu já tô no teu nível de conhecimento e tu não é tão bom assim, né? Então eu não preciso de ti, eu aprendi todos os teus truques, né? Se a gente for para a metáfora do beisebol também, essa ideia de um jogador analisando o outro, mas aqui a gente vê que ele está muito pessoal, né? Então talvez, né, essa homenagem aos Mets seja até num tom mais irônico, né? Porque talvez o pai fosse muito fã do esporte, né? E o filho acabou sendo fã do esporte para tentar se relacionar com o pai, e aí após ser abandonado ele diz, eu vou fazer uma homenagem para esse time aí, né? Então talvez mirando o time, né? Centralizando e simbolizando no time a figura do pai que ele abandonou, ao mesmo tempo que o time decepciona os fãs. Então a metáfora que ele viveu ali também é uma metáfora do esporte, né? Então ele viveu as duas coisas, né? O time simboliza essas duas coisas, né? Então profundo, interessante, né? I'm the last one now, I can promise you that I'm gonna find out the truth when I get back. Né? Então, eu sou o último agora e eu posso te prometer que eu vou descobrir a verdade quando eu voltar. Né? Então, essa ideia, né, da gente sempre ir atrás. Né? Então, uma das marcas de alguém traumatizado dessa forma é justamente isso, né? Querer buscar, querer entender, querer saber o porquê das coisas. E às vezes, né, isso pode trazer mais problemas do que simplesmente, às vezes, deixar ir. Né?
E ele termina a música dizendo: Gone now are the old times, forgotten, time to hold on the railing, the Rubik's Cube isn't solving for us, old friends long forgotten. Então agora já se foram os velhos tempos, né? Então aí, né? A ideia também, né? O beisebol é um dos poucos esportes do mundo que ainda é muito tradicional. E é uma das coisas que eu respeito, né? Eu acho que os esportes, tipo hockey, que é um esporte extremamente violento, começou a querer ficar progressivo, né? E aí são duas coisas que não se encaixam muito bem, porque os caras se arrebentam no ringue, e ao mesmo tempo que tu tenta mandar uma mensagem de paz e igualdade, né? Então eu acho que essas coisas não funcionam muito bem. E o beisebol se mantém um esporte extremamente tradicional, eu acho que funciona muito mais ao seu favor, né, de manter as suas origens, né, manter a sua raiz, do que tentar adaptar para um público mais moderno, né, apesar de ter alguns times que fizeram isso, principalmente os times da Califórnia, né, e não deu nada certo, né, porque eu acho que o público do beisebol é um público mais tradicional. Mas aí ele diz: os velhos tempos já se foram, né? Forgotten, time to hold on the railing. Então eles foram esquecidos e está na hora de se segurar no corrimão, né? Railing é a ideia do corrimão, né? Ou um tubo de metal, né? Que o railing rail é o trilho do trem, né? Mas o railing é tubos de metal estendidos, que também serve para corrimão, né? Uma palavra muito específica, né? Ele diz: The Rubik's Cube isn't solving for us. Né? Então aquele clássico brinquedo dos anos 80 tem várias formas coloridas que muitas pessoas são muito habilidosas de resolver muito rápido, né? Mas ele está dizendo, né? Esse cubo aí não está solucionando para nós, né? Então a solução que talvez funcione para muitas pessoas não funciona para a gente, né? Old friends long forgotten, né? Então velhos amigos que já faz muito tempo que foram esquecidos. The old ways at the bottom of the ocean now has swallowed. The only thing that's left is us. So pardon the silence that you're hearing. It's turning to a deafening, painful, shameful roar. Olha só, interessante, né? As velhas maneiras, né, os velhos costumes estão no fundo do oceano que agora nos devorou, né, nos engoliu. Né? The only thing that's left is us. Né? A única coisa que sobrou somos nós, né? Então, é profundo, né? Então foi para encerrar o disco de uma forma até bem depressiva, né? Bem marcante. E ele diz: So pardon the silence that you're hearing, it's turning to a deafening, painful, shameful roar. Então perdoe o silêncio que você escuta. Ele está virando, né? Um ensurdecedor. E o painful é aquilo que dói, né? Então algo que dói e é ensurdecedor e que tem vergonha, né? Então um grito vergonhoso, doloroso e ensurdecedor, né? É isso que o silêncio está virando, né? Então essa ideia de refletir internamente com os seus próprios traumas e seus próprios acontecimentos, assim, né? A música é muito interessante, muito profunda, e eu tive que fazer bastante pesquisa para poder entender todas essas referências, assim, né? E eu vejo que talvez é uma música que tem muito menos a ver com beisebol e muito mais a ver com essa relação paterna. Mas então eu agradeço ao Félix por pedir essa música. A música é muito boa, por sinal, né? Mas eu acho que não é uma música que tocaria em estádio para, né, levantar a multidão, e talvez ele fez de propósito, né? Esse é o meu palpite, né? Mas então, muito obrigado por pedir essa música. Como sempre, se tem entendido melhor desse som, que nessa música é necessário, deixe embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo e sou Sorry from English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.